Assim diz o sumo rei, o rei da Síria: que confiança é essa em que te escrevas? 36. Palavra alguma. Pode tomar os seus assentos. Louvado seja o nome de Deus. Aleluia. Esta palavra ela é viva, ela é eficaz. Queridos e amados irmãos, haja visto que estamos diante de uma palavra do livro dos Reis, a qual ora todos nós sabemos e compreendemos aos que gostam de apreciar a palavra do Senhor, que o livro dos Reis ele se destaca porque grandes reis se levantaram diante de nações, e alguns se destacaram por fazer aquilo que agradavam a Deus, e outros se destacaram por não obedecer o mandamento do Senhor. Haja vista que nós sabemos que os reis de Israel começaram a ser levantados do livro de 1 Samuel até 2 Crônicas, vem falando dos reinados de Israel. Haja visto que Israel foi dividida entre dois povos. Diz o texto que o povo de Israel e o povo de Judá. Entendemos que passaram por determinadas situações, passaram por determinadas circunstâncias, em que o povo agora começaram a se desviar do caminho do Senhor. O texto vai dizer que Deus agora começa a se irar com o povo, e Deus para de falar com o povo. O povo agora começa a aclamar, pedindo que levante um rei, para que certamente o rei fale para com o povo. O povo agora começa a pedir um rei. Se nós formos ver em 1 Samuel, o primeiro rei que é levantado na história de Israel é o rei Saul. Haja vista que Saul começa precedindo tudo quanto Deus tinha lhe mandado. Saul começa procedendo com a obra perfeita e agradável do Senhor. Eu quero abrir uma entre aspas logo de começo e dizer a você, queridos e amado irmão, se você quiser descobrir quem é o homem, quem sou eu ou quem é você, comece a lhe dar poder, comece a lhe dar grandeza, comece a lhe dar riqueza, e você logo perceberá quem ele é, porque a humildade não está na expressão da palavra, a humildade não está nas vestes que você veste, mas sim na atitude que você toma. Agora Saul começa muito simples, muito humilde, depois Saul começa a entender que ele já não precisava mais do profeta para lhe entregar aquilo que Deus lhe mandara para conduzir o povo. Saul agora começa a trocar, fazer trocadilhos, começa a botar os pés pelas mãos, as mãos pelos pés. Saul até quer oferecer sacrifício a Deus. Entenda, queridos, que ele foi chamado para governar o povo de Israel, segundo aquilo que o profeta lhe chamara, primeiro reinado dentro da Bíblia, 1 Samuel, é o de Saul. Foi o reinado fracassado, todos nós sabemos e compreendemos pela Bíblia. Logo em seguida, surgira o rei Davi. Haja visto que nós entendemos que Davi era um pequeno jovem, que ainda criança, Deus já estava observando a Davi. Tudo que você tem feito dentro da obra do Senhor, tudo que você tem plantado dentro da casa de Deus, não se engane, não deixe ninguém lhe enganar com palavra alguma, porque Deus está olhando toda a obra que é feita, Deus está contemplando todo o seu esforço, não que Deus ainda não tenha lhe respondido nada. Aquietai-vos, esperai-vos no Senhor, porque no momento certo e na hora exata, o Senhor vai dar a resposta. Haja vista que Davi estava ali apacentando ainda as ovelhas, um jovem, uma criança, e Deus estava observando, e Deus dizendo no coração dele, e falando com o profeta Samuel, esse que tem provido um dentro de Israel, esse governará o meu povo, esse será negligente, fará tudo quanto eu lhe mandar, e esse andará nos meus caminhos, porque o Senhor já vinha observando a Davi. Haja vista que se nós viemos analisar os reinados de 1 Samuel até 2 Crônicas, alguns reis vão se destacar, mas eu quero me deteriorar no livro de 2 Reis, porque foi que Deus, quando viu Ezequias, o coração do Senhor contemplou algo em Ezequias, porque Ezequias, quando começa a reinar em Israel, ele começa edificando e levantando o templo da casa do Senhor. Quando o povo foi dividido em Judá, quando o povo foi dividido em Israel, o texto diz que Deus permitiu com que Nabucodonosor se levantasse e pegasse o povo de Israel, o povo de Judá, e colocasse aquele povo cativo.
no dia a dia na obra do Senhor, mas declinadoramente, o povo agora desvia os seus pés do caminho do Senhor, o povo agora levanta estátuas, o povo agora começa a parar de fazer a obra de Deus e começa a buscar os seus próprios deleitos, os seus próprios prazeres. O texto vai dizer que agora Nabucodonosor levanta-se e toma uma boa parte do povo cativo. O povo de Deus, que era um povo liberto, o povo de Deus, que era um povo acostumado a colocar a planta dos seus pés e alcançar a terra por herança, levantar as suas mãos e o lugar ser abençoado. O texto vai informar a mim e a você que aquele povo agora é cativo. E Deus passa cerca de 230 anos sem falar com o povo. Alguns pregadores costumam dizer que o Deus ficou 430 anos calado. Deus ficou cerca de 230 anos sem falar com o povo cativo. Passa-se algum tempo, Deus levanta um profeta dentro de Babilônia. O texto vai dizer que o livro de 2 Reis foi escrito pelo profeta Jeremias. O profeta Jeremias, tendo visões da parte do Senhor, começa a alertar o povo, começa a ensinar o povo e dizendo ao povo: voltai ao caminho do Senhor, voltai a praticar as primeiras obras, lembra-te do Senhor quando tirar o povo do Egito, lembra-te das maravilhas e prodígios que Deus tem feito nas nossas vidas. E o povo ali estava cativo, o povo estava humilhado, o povo estava preso em Babilônia. O povo que era um povo que costumava a tomar o lugar, agora ele tinha sido tomado. O texto vai dizer que passa-se cerca de alguns anos. Alguns historiadores dizem exatamente que era 230 anos. O povo agora consegue alcançar a sua liberdade. Levanta-se um rei chamado Ezequias. É aqui que eu quero pregar a palavra do Senhor. O texto vai dizer que Ezequias, quando se levanta na obra do Senhor, o templo estava caído, o templo estava derrubado. Primeiro, porque quando Nabucodonosor entra na cidade de Israel e entra no povo de Judá, a primeira coisa que Nabucodonosor faz é destruir o templo. Porque uma vez o templo destruído, Deus não fala mais. Uma vez o templo destruído, não tem mais adoração. Uma vez o templo destruído, não tem mais milagre. Uma vez o templo destruído, não há mais profecia. Uma vez o templo destruído, acabou com a vida do crente. Porque hoje o templo somos nós, mas antigamente o templo era a igreja. O texto vai dizer que quando Ezequias se levanta, coloca-se no seu coração, porque todos os que vieram antes deles pecaram, todos os que vieram antes dele fracassaram. O texto vai dizer que Ezequias agora, quando se levanta, a primeira coisa que Ezequias faz é levantar o templo. Ezequias era um homem sábio, porque quando Ezequias determina levantar o templo, certamente ele está dizendo que vamos trazer de volta a presença de Deus para o nosso meio. Porque se não tiver presença de Deus na igreja, não vai haver milagre. Se não tiver presença de Deus na igreja, não vai haver cura. Se não tiver presença de Deus na igreja, não vai haver mistério. Se não tiver presença de Deus, não vai haver revelação. Ezequias agora analisa e faz uma autoanálise. Aonde foi que nós erramos? Primeiro, saímos da presença de Deus. Então vamos começar aqui. Voltaremos para a presença do Senhor. Voltaremos como? O que foi que aconteceu?
de ouro nos portões. Meu Deus. Mas hoje não, hoje é diferente. Meu Pai. Deus Santo. Hoje muitas vezes as pessoas deixam o coração se endurecer quando falamos de dízimos e ofertas. Meu Deus. Muitas vezes as pessoas deixam o coração endurecer na hora de dar algo na casa do Senhor. Mas Ezequias não, ele entendeu que o que você planta hoje, você colhe amanhã. Ezequias disse, não, eu não vou plantar qualquer coisa. Eu vou plantar o melhor. O que é que tem aí? Pega, junta tudo, tira tudo que tem. O que é que tem? Quantos ciclos de ouro tem? Tem 2.000 ciclos de ouro, traz. Quanto de prata tem? Tem tanto de prata, traz. Coloca onde? Coloca nos melhores lugares. Onde era o melhor lugar? Na porta. Coloca na porta. Estou entendendo. Aí eu disse, mas Senhor, por que na porta? Porque até quem passar do lado de fora vai ver. Coloca na porta. Observe que o que você faz para Deus hoje vai ter recompensa amanhã. O que você está plantando na obra de Deus hoje, seja físico ou espiritual, vai ter recompensa de Deus no dia seguinte. É só esperar, irmãos. Aleluia, Deus. A recompensa ela vem do Senhor que criou os céus e a terra. Ezequias não plantou nada ali esperando que o sacerdote olhasse. Ezequias não plantou nada ali olhando com que os levitas olhassem. Mas ele disse, não, eu vou colocar o melhor para a obra do Senhor. O texto vai dizer que agora quando ele começa a levantar os portões, ele coloca um tecido de ouro nos portões pelo lado de fora. Ele disse, Jesus, por que pelo lado de fora? Será que não iam roubar? Jesus diz, eu sou o dono do ouro e da prata. Quem passar do lado de fora, tem que ver que na minha casa tem que ter o melhor. Sabe por quê? Se eu quero algo de Deus bom, eu não posso dar algo inferior. Eu tenho que dar o melhor. Como eu disse hoje, eu podia ter dito, eu não vou poder ir não, eu vou para a festa lá no Marina da Penha, que vai ser chique. Vai ter coisa fina. Eu tenho que plantar o melhor para Deus hoje, para Deus me dar o melhor amanhã. Ezequias aí levanta o templo, edifica o templo, e agora ele vai para os muros. Fechou todas as brechas, edificou o muro, construiu. Estava tudo destruído na cidade de Judá. Ele começa a tapar os muros, fechar os muros, dizendo ao povo, esforça-te. O povo começa a ajudar Ezequias a construir os muros. Alguém vai ficar sabendo do que você está fazendo e vão tentar me parar. Para que isso? Para que você está fazendo isso? Você não está vendo que você está enchendo o bolso de fulano? Você não está vendo que não tem necessidade de você colocar isso na casa de Deus? Deus não precisa disso. São os opositores, usados pelo diabo, porque sabe que Deus vai fazer coisa grande na sua vida. Agora vai dizer o texto que Senaqueribe fica sabendo lá na Síria, bem longe. E ele agora escreve uma carta para Ezequias dizendo, olha, fazei aliança comigo. O inimigo não quer ver você prosperar. O inimigo não quer ver você crescer espiritualmente. O inimigo não quer ver você crescendo na presença de Deus. Quando você começa a plantar algo, quando você começa a semear algo para Deus, o inimigo tenta parar. É verdade. Creia. Tem experiências, irmão, É verdade. de pessoas que começam caminhando, crescendo, prosperando, e chega sempre um filho de Belial vestido de crente, falando como crente, andando como crente, entregando até a profecia. E no final ele dá lugar. Não precisa nada disso. Não te mete, é eu e Deus. Fica na tua. Fica em paz, meu irmão. O trabalhar de Deus comigo não é o mesmo que com você. O que Deus colocar no seu coração, faça. Porque vai ter recompensa de Deus. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Porventura, diria eu, e não cumpriria. Aleluia, Senhor. O texto vai dizer que ele fica sabendo, pastor. E aí ele escreve uma carta e manda para o rei. O rei Ezequias sabia da fama de Senaqueribe, que Senaqueribe tinha destruído diversas cidades fortificadas
Fia-te de mim, pede o que quiseres e eu te darei, deixa o meu povo. Senaqueribe retorna com uma carta dizendo, olha, trazer os ciclos de ouro, manda para a Síria, trazer as riquezas que você colocou aí dentro, manda para a Síria, porque o diabo é invejoso. Se nós formos olhar no mundo espiritual e no mundo físico, o diabo ele tem inveja tanto de Deus, que no mundo físico, tudo o que acontece no mundo espiritual ele tem que imitar. Até o culto a ele tem que imitar. Até a adoração ele tem que imitar. O texto vai dizer que quando a carta chega, Ezequias analisa a carta e diz, olha, junta tudo que tem aí, manda para ele, manda para a Síria, leva para a Síria, porque o povo é mais importante, manda para a Síria, junta tudo, junta-se cavalos, leva para a Síria. Mas o diabo não está satisfeito com a sua derrota no mundo físico, a satisfação dele é a derrota no mundo espiritual, porque ele sabe que essa matéria aqui ela já está condenada. Então, se ele nos derrotar no mundo físico, ele sabe que ainda existe vitória no mundo espiritual. Aleluia. Então, ele não fica satisfeito. O texto diz, você pode analisar que Ezequias manda tirar, cortar o ouro que estava nos portões e manda para dentro da Síria. Chegando na Síria, ele não fica satisfeito e diz, não, eu não quero, o diabo não quer isso, ele quer uma aliança. Eu não quero, manda uma carta para o rei da Síria, para Ezequias, dizendo que eu quero uma aliança com ele, porque o povo de Deus é um povo próspero. Glória a Deus, aleluia. Eu quero uma aliança. Não faça aliança com pessoas estranhas. Não faça aliança com lugares estranhos. Eu estive em um certo lugar, minha esposa está ali, o pastor me colocou dentro da igreja. O pastor disse assim, ó, se você vier congregar comigo, eu te consagro hoje evangelista. Deus! Eu fiquei calado. Ela está ali, ó. Quando eu peguei o microfone para pregar, meu irmão, ele não teve de botar a cara. Estão te chamando para te tirar da visão daquilo que Deus quer te abençoar. Jesus! Às vezes, irmão, Deus quer te abençoar e te honrar aqui. Mas no mundo espiritual, o diabo já viu. E ele vai usar alguém para dizer, venha para cá. Venha para cá, porque aqui eu vou te dar isso, isso e isso. Ele diz, não, eu quero uma aliança com Ezequias. Só que Ezequias, irmãos, estava determinado. Você quer riqueza? Leve. Você quer comida? Tome. Mas aliança com você, eu não faço. O texto diz que ele fica irado. Fica irado. E agora ele manda Rabisaque vir aos portões da cidade, afrontar todo o povo, dizendo que confiança é essa em que Ezequias tem, em quem ele tinha escribas. Não sabe Ezequias que o meu senhor, o rei da Síria, devastou cidades maiores? O diabo quer roubar a confiança da igreja. O diabo quer tomar a confiança da igreja. Porque qual é a confiança da igreja, se não no Senhor? Uns confiam em carro, outros confiam em cavalo. Mas nós fazemos menção do nome do Senhor. Glória a Deus! Uns confiam no seu próprio braço. Mas a igreja de Cristo faz menção do nome do Senhor. Aleluia. Glória a Deus. E por algum motivo, irmãos, ele sabia. Deus Santo! Eu comecei a analisar esse texto e eu disse, não é possível, ele sabia. Ele sabia que se ele roubasse a confiança do povo, porque roubando como? Quando ele afrontou, Rabisaque afrontou o povo, o texto vai dizer, pode ler em sua casa, quem ainda não leu, o texto vai dizer que o povo estava em cima do muro. Sabe o que representa o muro? Indecisão. Estava em cima do muro, mas ainda não tinha passado nem para um lado nem para o outro. Estava indeciso. Mas tinha um líder. Aleluia, Jesus! Existia um líder. O texto vai dizer que enquanto o povo estava em cima do muro,
Ezequias estava dentro do templo, orando ao Senhor, adorando ao Senhor, e dizendo para o povo: calai-vos, não diga uma palavra. Êxodo, calai-vos, aquietai-vos e vede o livramento do Senhor que hoje vos dá. Muitas das vezes, irmão, a igreja diz: eu já coloquei na mão de Deus, mas com o primeiro vento, com a primeira tempestade, toma. Deus está falando comigo e com você hoje que nós devemos confiar no Senhor. O texto diz que eles estavam no portão, irmãos. Você está conseguindo entender o que é isso aqui? Ele estava no portão. O que faltava para ele entrar? E ele dizendo: porventura, Ezequias não sabe que o meu Senhor invadiu cidades maiores e que o Deus dele não pode livrar? Porventura, Ezequias tem cavaleiros, porque o meu Senhor vai lhe dar 2.000 cavalos. Quer roubar a sua confiança em Deus? Porque uma vez a confiança roubada, irmão, você vai se segurar em quê? Vai se confiar e vai se segurar em quê, igreja, se não tiver confiança no Senhor? Em que é que nós vamos nos apegar se não for no Senhor? No nosso braço forte? Oh, meu Deus, aleluia. O texto diz que agora, meu irmão, o texto aponta que quando a carta chega, que eles chegam no portão e começam a afrontar. Ezequias estava dentro do templo orando, e só os sacerdotes e os levitas e os anciões desciam. Quando os anciões desciam, que iam até Ezequias dizendo: dizer para o povo para ficar calado. Porque quando nós falamos, nós estamos falando por nós mesmos, tomamos iniciativa. Mas quando nós nos calamos e dizemos: deixe que Deus vai falar por mim. Sabe o que é isso? Não se justifique, não se justifique, não se justifique. Você não sabe a obra que você tem feito, você não sabe a quem você tem feito. Calai-vos. Aleluia a Deus. O texto diz que o povo em cima do muro, e ele quer não roubar a confiança do povo. Descei-vos, passai do lado de cá, porque certamente o meu Senhor vai lhe dar comida, vai lhe dar bebida, vai lhe dar casa. É assim, irmãos. O diabo começa a oferecer meio mundo de coisa para a gente sair da presença de Deus. Porque quando você perde a confiança em Deus, você se desvia aos seus pés. Foi por isso que Judá foi dividida. Tornaram-se dois povos. Por que tornaram-se dois povos? Um estava determinado. Israel já tinha errado. Judá ainda estava indeciso. Por isso foi uma parte de Israel cativa. Por que não foram todos? Aleluia. Deus está falando comigo e com você aqui nessa noite. Que a nossa confiança tem que estar no Senhor. Aleluia. Glória, meu Deus. Aleluia, Jesus. O texto diz que quando ele entra, os levitas, e fala com Ezequias, Ezequias diz para ele: os portões. Eles estão nos portões, o povo estava desesperado, irmãos. Você já pensou que é você ser afrontado na sua base, e você querer uma resposta e não ter, e o povo está dizendo para você: calado, fica calado. Não é fácil não. E quando você olha de cima para baixo, você vê uma multidão. Quando você olha para o seu lado, só tem pouquinho. E aí? Aí ele dizia: que confiança é essa? Meu Deus. Que confiança é essa? Ele estava dizendo: sabe o que? Você não está vendo aqui não? Quantos tem aqui? Você não está vendo que o meu Senhor já destruiu cidades maiores? O que são vocês? Vocês vão morrer. E Ezequiel dizendo: como é que estão os portões? E os levitas e o povo dizendo: ó, fechado. E ele dizendo: mantenha os portões fechados. A igreja não pode se desesperar. Tem que manter os portões fechados em vigilância.
confiando e vigiando Glória a Deus. para a resposta vir. Aleluia, Deus. E ele dizendo, como é que estão os portões? E ele dizendo, ó, fechados. Ezequiel diz, descansa, manda uma carta para o profeta. E Ezequiel começa a orar dizendo, Senhor, ele não tem afrontado a mim. Ele não tem afrontado ao povo, mas tem afrontado a ti. Porque ele está dizendo, os deuses que eles confiaram, nós invadimos, queimamos e derrubamos. Ele não está afrontando a mim, não está afrontando a você, não está afrontando a você, não está afrontando a você, está afrontando aquele que nós adoramos. Meu Deus do céu, aleluia, Jesus. Afrontando a Deus, irmão. Nós temos que confiar, nos calar e manter o portão fechado em vigilância. Aleluia, Deus. A igreja só fica quieta em oração, não responde para ele, não dizem uma só palavra. Agora pense, que vontade de responder. É verdade. Quantas afrontas a gente tem passado dentro da nossa casa? Quantas afrontas a gente tem passado dentro do nosso emprego? Mas você é crente. Você é crente assim, como é que é? Não sei o que, papai, você tem que ficar calado. Porque na maioria das vezes, irmãos, se nós abrimos a boca para falar mediante a uma afronta, vamos falar de nós mesmos. E Deus sabe a resposta certa. A resposta certa, ela vem dos lábios do Senhor, e não dos nossos. O texto diz que quando a carta chega, o tema dessa mensagem é a resposta de adoração a um Deus estranho. O texto diz que quando a carta chega, eu vejo Ezequias prostrado. A carta chega, ele pega a carta, pastor, começa a ler. E quando ele lê, ele começa a se alegrar, porque ele conhecia o profeta que ele tinha mandado. E sabia que era homem de Deus. E a carta vem dizendo, aquietai-vos, calai-vos e confiai-vos no Senhor. Porque hoje eu porei um anzol sobre o seu nariz e farei voltar pelo mesmo caminho que veio. Nessa peleja você não vai pelejar. Nessa peleja você não vai pelejar. Nessa peleja você não vai pelejar. Aleluia. Oh, meu Pai amado. Só precisa dessas três coisas. Calai-vos, confiai-vos no Senhor e mantenha os portões fechados. A igreja tem que estar em vigilância para receber vitória da parte do Senhor. Glória a Deus, aleluia. Quando a carta chega, ele estava ali no templo. Se ele estava no templo, ele estava adorando. Porque senão ele estava do lado de fora, junto com o povo. E nem no portão ele botou a cara. A maior guerra lá do lado de fora, e ele do lado de dentro do templo. Aleluia. Estava pegando fogo, e ele do lado de dentro do templo. O povo voltou 3 vezes, ele vai entrar. Calai-vos. Como é que estão os portões? O papel do pastor é esse. Pastor, mas está assim, está assado. Está vigiando, está confiando no Senhor. Então calai-vos, porque a resposta vai vir. Porque ele está lá dentro, intercedendo, orando pela igreja. O texto diz que quando... O meu horário já acabou, irmão, é muito rápido. O texto diz que quando a carta chega, o Senhor diz, ainda hoje, não foi amanhã, não foi depois de uma semana, ainda hoje, porei um anzol sobre o seu nariz e farei voltar pelo mesmo caminho do que viera. Eu vejo, irmãos, Ezequiel se alegrando. Ele estava orando, ele agora se levanta e começa a cantar o hino da vitória. Aleluia. Começa a adorar ao Senhor, Ezequias. Começa a cantar, a adorar o Senhor. Aleluia. E o povo olhando, o que foi, Ezequias? Ezequias dizendo, calma, calma, porque ainda hoje verás a mão do Senhor. Aleluia. Diz o texto que quando começa-se a madrugada, o povo sobe nos muros, que olha para a cidade e só vê corpos espalhados pelo chão. Você não vai precisar mover um dedo.
A igreja não vai precisar mover um dedo. A igreja precisa confiar no Senhor. Acreditar que Deus ainda é o mesmo, que Ele não mente. Ele não pode negar a si mesmo. Precisamos estar dentro do centro da vontade de Deus para recebermos o livramento do Senhor. Muitas das vezes a afronta vem e a gente diz, mas por quê? Por que eu estou passando isso? Por que eu estou passando aquilo? Você está sendo provado. Mantenha-se calado, em vigilância, confiando no Senhor. Quando o povo sobe que olha, diz que os corpos estavam espalhados, mas faltava um. Qual era o que estava faltando? O de Senaqueribe. O principal não estava no meio. O texto diz que ele volta correndo. Onde é que ele vai? Para a sua cidade da Síria. Chegando ele na Síria, agora você vai entender porque o tema da mensagem é a recompensa de um Deus estranho. Quando ele chega na Síria, Deus permitiu para mostrar a ele que ele estava afrontando a Deus e não ao povo. Quando ele volta correndo para a Síria, o texto vai dizer que ele entra no seu santuário. Pode ler que você vai ver, irmão. Quando ele entra no seu santuário, está ali o Deus estranho dele, ele se prostra. Quando ele se prostra para adorar o Deus dele, vem o seu filho com a espada e atravessa sobre as suas costas. Não mexa com o povo de Deus. Não mexa com o povo. Não mexa com a igreja de Cristo. Aleluia, Deus. Que confiança é essa? Em que tu te escribas, a igreja de Cristo confia no Senhor. Fica de pé, irmãos. A igreja de Cristo confia no Senhor, porque a resposta certa, ela vem dos lábios do Senhor. Confia no Senhor, entrega o seu caminho a Ele, e todas as coisas Ele fará. Estão te afrontando, irmão, descansa no Senhor. Estão te caluniando, irmão, descansa no Senhor. Não te preocupe, não dê uma só resposta. Eu estava, quando eu me converti logo há pouco tempo, eu estava dentro da minha casa com minha mãe, eu morava com minha mãe. Minha mãe hoje é obreira da casa do Senhor, ela é Cat de Candomblé, pense. Pense. Pense, que tribulação. É luta. E eu chegava e botava um louvor assim baixando. Desliga esse negócio daí. É um lugar de crente aqui na minha casa. E que não sei o quê. Vai procurar o fazer esse crente, não está no fazer não, Oh, Jesus, maravilhoso! Irmãos, eu cansava de ficar 2 horas da manhã na frente da rua porque eu não conseguia dormir. Chorava. Meu Jesus, o que é isso? Mas não dizia nada. Deus, o que é isso? Deus. E a mãe de demônio, que ela não era mãe santa, ia lá para casa. Deus. Aí um dia, Deus levanta valente. Um dia eu estou sentado assim no sofá, mirado, ela entrou. Aí começou a falar com minha mãe, aquele negócio começou a arder no meu coração. Eu falei, hoje vai, Jesus. Hoje vai. Quando ela virou para o meu lado, que ela falou, eu disse, olha, deixa eu te dizer uma coisa. O nome que está acima de todos os nomes é Jesus Cristo de Nazaré. E todo joelho se dobrará, e toda língua confessará que só Ele é o Senhor. Aleluia. Sim, irmãos. Não disse uma palavra. Aquela palavra entrou com todo o poder, com toda a força. Ela tremeu e trepidou. Aleluia. Não teve uma palavra. Ah, porque não sei o que, orixá, porque não sei o que. Quando ela se espalhou, eu levantei na Toma. direção do Espírito. Ela, pá, fechou a porta e foi embora. Um dia eu estou pregando na minha igreja. Tinha acabado de pregar em um lugar, voltei, ia pregar na minha igreja. Tinha convidado outro pregador. Eu disse, não, deixa o pregador pregar. Deu uma saudação de 15 minutos. A pregadora começou a pregar. Está minha mãe sentada lá no fundo. E eu digo, Jesus, louvado seja o nome do Senhor. A pregadora acabou de pregar, fez o apelo, ela foi a primeira a se levantar. A pregadora olhou para
mim nem conhecia. Disse, olha, Vara, ora aqui por esse povo. Meu Deus! Os lábios do Senhor, irmão. Aleluia! Glória a Deus. Maravilhosa é essa Palavra. palavra. Louvado seja o nome do Senhor. Amém? Vamos Amém. orar a Deus agradecendo por esta palavra. Amém? Senhor amado, Senhor querido, nós te louvamos, Senhor, te damos graças, Deus, pela tua palavra que é viva e eficaz, mas penetrante, que paga ao longe dos gumes, Senhor. Ó Pai amado, Pai Santo, nos dá força, meu Deus, para estar no tempo, congregando, Senhor, ligando na terra, para que o Senhor venha ligar no céu, meu Pai. Deus amado, Deus Santo, a tua palavra diz, quando for ora no teu quarto em oculto, ou com as portas fechadas, que nós possamos, Senhor, estar no oculto, buscando a tua presença, confiando em ti, que nós possamos estar no oculto, como Daniel, Senhor, que não olhou as diversidades, não olhou as afrontas, mas ele confiou no Senhor, voltado para Jerusalém, cidade de paz. Que nós possamos estar, meu Deus, voltado para o céu, assim como Estevão, meu Deus, olhou para o céu, não se preocupando com o que iria acontecer, mas confiou totalmente no Senhor, meu Deus. Senhor amado, Senhor querido, dá força a este, dá força a esta, meu Pai, que está em cima do muro, Senhor, porque a tua palavra diz que sem fé é impossível agradar-te, Deus, que nós possamos estar, Senhor, dentro do arraial, porque a tua palavra diz, para mim bom é aproximar-me do Senhor, por minha confiança no Senhor, para anunciar todas as tuas obras, Senhor. Se chover, vamos pregar a tua palavra. Se cair fogo, vamos glorificar o teu nome. Se fizer frio, vamos dizer que o Senhor é santo, porque o Senhor manda coluna de fogo e o Senhor manda nuvem de glória, Senhor. Sê com todo Israel, em nome de Jesus. Amém, irmãos? Irmãos, pode se assentar, irmãos?